Boa tarde, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deixar uma palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, seu versículo 12. Os crimes dos filhos de Eli é o texto. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando cozendo carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali em Siló. Antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomara a ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois tomará para ti quando desejar a tua alma. Então lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, vemos sacerdotes, a família de Eli. Ele foi o homem que instruiu no ministério de Samuel. E ele era sacerdote. E ele tinha 2 filhos sacerdotes. E era da linhagem de Eli. Então eles tinham tudo para ser prósperos na presença de Deus. Para eles serem abençoados na presença de Deus. Porque eles tinham sangue. Eles tinham descendência. Mas aqui nos fala que os filhos de Eli, no seu versículo 12, 1 Samuel 2:12, 1 Samuel 2:12, eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, filhos de Satanás, filhos do diabo, e não conheciam o Senhor. Só que a Bíblia nos fala que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Olha só que mistério. E eles oprimiam o povo. Eles eram aproveitadores, né? A Bíblia fala que ele nem esperava assar a carne do sacerdote. O moço do sacerdote já falava: dá esse pedaço. E o que eles conseguiam tirar com um garfo, eles tiravam. E o homem, quando ofereceu o sacrifício, um homem honesto falou: deixa queimar primeiro a gordura de hoje, que é o normal, né, que é o correto. Depois toma para ti o que deixa a sua alma, você, o sacerdote. Então faça conforme a lei, faça conforme está escrito. Só que não, eles usavam a força. Aí ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Então eles eram líderes, sacerdotes, eles eram líderes no nosso tempo. São pastores, são padres, são bispos, são mestres, são doutores, são presidentes, são homens de poder. Só que aqui eram homens que regiam as coisas do céu. Então vivemos tempo, principalmente no Brasil, onde há muita corrupção, onde os homens grandãos, os presidentes, são corruptos
E, por ser um país corrupto, acabou corrompendo muitos que se dizem ser cristão, que se dizem ser sacerdote, que se dizem ser homens de Deus, que se dizem ser pregador do evangelho, que se dizem ser, mas a corrupção acabou entrando no coração desses homens. Só que não é a desculpa, não pode ser conforme o lugar onde você está, porque Daniel, mesmo na Babilônia, ele não se corrompeu. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo vendo um monte de judeus se prostrando, os três não se prostraram, permaneceram fiel. E os cristãos, seja onde for, tem que ser fiel. Tem países que, se você negar Cristo, você é morto. E o cristão, quando ele é verdadeiro, ele está nesses países, o Espírito Santo não é espírito de temor, é espírito de ousadia, não é espírito de medo. O que acontece? Esses homens são mortos, porque o Espírito Santo de Deus não deixa se corromper. E a mesma coisa é no Brasil, não é porque o país é corrupto que os cristãos têm que ser corruptos, tem que ser diferente. Ainda que custe, ainda que o falar a verdade, que o ser honesto cause dano, temos que permanecer fiéis, fiéis até o fim. Como o Salmos 12 nos diz, salva-nos, Senhor, porque são poucos os homens fiéis. Tô tentando procurar uma passagem aqui, não tô encontrando. Mas tem uma passagem que fala que ainda que para o homem sincero, ele vem falar a verdade, e ainda que venha custar prejuízo a ele, achei, Salmos 15, 4. Aquele cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta o dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse Salmos fala: quem morará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem entrará no reino do céu? Aquele que é justo, aquele que é honesto. Aí ele vem falar: aquele que jura, mesmo com dano seu. Aquele que fala: vou fazer tal coisa, ainda que venha gerar dano em sua vida, ele vai cumprir aquilo. Porque a verdade não nos gera lucro. Na maioria das vezes, a verdade, a justiça, nos gera sofrimento, luta, tribulação, perseguição. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aquele que é limpo de mão, puro de coração. Porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma não tem que estar nas coisas dessa terra, tem que estar nas coisas do céu. E esses sacerdotes, filhos de Eli, eles eram tão promíscuos, tão pecadores, tão miseráveis, que a Bíblia nos fala que mesmo Finéias sendo casado, ele era adúltero. O seu versículo 22, ela porém Eli, já muito velho, eu via tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel. Então ele chama fama. E como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta
da congregação. Na porta da congregação ele se deitava. Então, imagina o nível de promiscuidade, de pecado aos arredores. Só que como eles estavam no poder, como eles estavam acima, eles eram como se fossem intocáveis. Eles faziam o que bem queriam. E o seu pai, em um certo momento, os repreendeu, mas depois que ele fez todo esse estrago em Israel, os homens estavam desanimados para sacrificar, porque grande era o pecado desses jovens, porque era muita corrupção, era muita mentira, muito engano. E de tanto ouvir esses boatos, disse Eli, versículo 23, e disse ele, por que fazer tais coisas? Por que ouço de todos este povo os vossos malefícios? Ele falando aos seus filhos. Não, filhos meus, porque não é boa fama que eu esta que ouço, fazei transgredir o povo do Senhor. O problema não é o pecado de vocês, o problema é que vocês são sacerdotes, vocês estão fazendo se perder o povo de Deus. Pecando homem contra o homem, os juízes julgarão. Então, quando um peca contra o outro, os juízes têm juízes para julgar. Agora, porém, pecar contra a igreja, porém, pecando contra os homens, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus o queria os matar. Deus, ele quer salvar, mas o ímpio, o pecador, o miserável, aquele que não tem a graça do Senhor, esse o Senhor quer matar. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, diz o salmista. Sede santo, sede justo, como é o vosso Pai. Então, ai daquele que fazer desviar a igreja do Senhor. Quando eles negaram mais à frente, quando Samuel vem se tornar rei, o povo vem querer, perdão, quando Samuel vem se tornar sacerdote, o povo vem rejeitar Samuel. Só que Samuel, ele guiava o povo honestamente, certamente. Ele era um homem cheio de Deus. Ele era um sacerdote segundo a vontade de Deus. Ele era um profeta segundo a vontade de Deus. E o povo o rejeitou. E o que Deus disse? Samuel, não fique assim por causa deles. Eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim, porque foi eu que levantei você. Então, quando Deus levantar alguém, não é por nossa vontade, é pela vontade de Deus levantar. É Deus quem os escolhe. Não é nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe. É Ele que nos chamou, é Ele quem nos nomeou. Quando alguém diz que você não é homem de Deus, eu mesmo não queria ser cristão, eu não queria ser pregador, eu não queria ser pastor, eu queria estar no mundo, nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério. É isso que o homem quer. Só que Deus me resgatou através do seu filho e me limpou e nos limpou através da sua palavra. Eu tinha raiva de pastor, tinha raiva de crente. Falava que todo crente era ladrão, todo pastor era ladrão. Só que Deus, quando Ele chama, é Ele quem chama, é Ele quem nomeia, é Ele quem dá os dons conforme lhe apraz. É Ele que distribui os dons à igreja conforme. O pé não pode falar da mão, a mão não pode falar da cabeça. O que profetiza não pode falar contra o que louva, e o que louva não pode falar quem entrega a profecia, porque é Deus quem distribui conforme Ele quer. Ele usa conforme Ele quer. Só que muitos usam esse dom para interesse próprio, porque os dons são irrevogáveis, Ele dá, cada um usa.
Temos que usar conforme a vontade de Deus, mas muito usa-se esses dons para o mal, para as trevas. Então, quando alguém se levanta e você tem sua consciência, seu coração está em paz com Deus, que você está fazendo para o Senhor, nós não temos que discutir. Você não tem que discutir com a pessoa ou bater de frente, porque essa pessoa não está se levantando contra você, está se levantando contra o Senhor, porque foi o Senhor que te levantou, que não é por vontade de homem, e sim a vontade de Deus. E o seu versículo 30 fala: portanto diz o Senhor. Versículo 29, perdão. Por que dás coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares? Ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vós engordardes o principal de todas as ofertas do meu povo a Israel. Então veio um homem de Deus profetizar isso a Eli: por que vocês amam mais os seus filhos mais do que a mim? Eli, ele tinha facilidade em criticar. Quando ele viu Ana orando, ele premeditou: tá embriagada. Ele tinha a visão de Deus, mas tinha pouca. Porque quando Deus foi chamar Samuel, por 2 vezes, se eu não me engano, ele fala: vai dormir. Até que uma hora ele teve discernimento e fala que teu servo ouve, Samuel. Fala isso para Deus. Então ele tinha visão, ele tinha discernimento, só que era pouco. Ele tinha, por causa da longa caminhada que ele tinha, mas ele estava já ficando cego, já estava perdendo a sua visão espiritual. Ele repreendia os de fora, mas nos repreendia os de dentro. E acontece muito isso. Pastores, homens, pregadores que repreendem a igreja do Senhor, que repreendem os homens, que repreendem os pregadores, que repreendem pessoas de outras famílias, mas não consegue repreender o seu filho. Não consegue repreender o seu pai. Não consegue repreender pessoas da sua família. E são pessoas que amam mais parente, amam mais filhos, amam mais esposa, mais do que o Senhor. Mas a palavra fala que aquele que ama mais o filho, a filha, a mãe, pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Amai a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar primeiramente ao Senhor, buscar primeiramente as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no versículo 30 fala: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tenha dito que, tenho dito eu que a tua casa é a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Então ele disse: eu disse para a tua linhagem, do seu pai, a sua família, a linhagem de Levi, que seria perpetuamente, que foi o que ele tinha prometido. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Por quê? Aos que me honram, diz Deus, eu honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos, os que me desprezam serão desprezados e rejeitados. Então a gente não pode achar que está tudo garantido, tudo certo. Deus me levantou, mas você tem que ser fiel a Ele. Sou pregador, sou profeta. Deus diz que eu vou prosperar. Deus disse isso, mas você está buscando a Deus e a sua justiça, que aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Então não adianta se esconder através de um título. Não adianta. Porque Deus, ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele e a sua palavra. Os que honrarem ao Senhor,
Os que santificarem ao Senhor, os que os buscarem de todo o seu coração, esse sim Deus honrará, esse sim Deus será fiel. Mas os que os abandonarem, ele abandonará. Quem vira Deus é conforme o homem faz. Deus ele chama conforme a sua vontade. Só que depois tem um momento que é o homem que tem que ver se ele quer permanecer fiel. Deus sempre quando ele levantava um rei, ele fala: se você for fiel a mim, eu serei fiel a você. Se você for fiel nos seus estatutos, na minha palavra, na minha lei, eu serei fiel a você. Os inimigos não prevalecerão. Mas a partir do momento que Davi pecou, a partir do momento que Salomão pecou, que os reis pecaram, que o rei Ezequias, se eu não me engano, fez o que não era conforme o Senhor, Deus falou: agora Nabucodonosor vai vir, a mão de Deus vai vir, Salomão, a mão de Deus vai pesar Davi. Por quê? Porque vocês não permaneceram fiel. Então temos que ser fiel ao Senhor. Temos que buscar o teu querer, a tua vontade. Não é conforme nós queremos, é conforme o Senhor quer. Porque dele é o querer e o efetuar. Fazemos o bem, agimos com justiça, mas através do seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Quanto mais alimentamos o Espírito, mais esse Espírito falará mais alto na nossa mente, no nosso coração, e nos guiará na verdade, nos guiará na mansidão, na bondade, porque é o Espírito, não é de nós. Nós não temos nada de bom. Só que se alimentarmos a carne, quem fala lá mais alto será a carne. E as carnes que é as coisas desse mundo, que é o pecado, que é o adultério. Mas quanto mais alimentarmos o Espírito, quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos a face de Deus, mais a face de Deus brilhará em nós. E nós andaremos conforme a tua vontade. Porque quanto mais intimidade temos com o Senhor, mais somos transformados ao Senhor. Você é a roda das pessoas que você conversa. Se você conversar só com um ladrão, vai chegar um momento que você vai roubar. Se você conversar com empresários, vai chegar um momento que você vai falar: poxa, preciso abrir uma empresa. E quanto mais você conversar com pessoas pecaminosas, a sua mente vai se tornar promíscua. Agora, quanto mais você conversar com Satanás, você vai fazer as obras de Satanás. Mas se você se entregar e buscar ao Senhor, a sua mente, o seu coração vai ser transformado e você agirá conforme a vontade do Senhor. Quanto mais de Deus você tem, mais a vontade de Deus você vai querer fazer. Quanto mais você buscar a sua presença, mais você será transformado por aquele com quem você está conversando, que é o Senhor. Então vamos nos entregar ao Senhor. Não vamos entregar as coisas desse mundo. Porque olha como é que tá os mundos aí. Como é que tá o mundo. Guerra, luta. Os dias estão se findando. Que possamos buscar a Deus enquanto se pode achar, amém. Quanto mais a coisa vai se estreitando, mais tá ficando difícil. Mas temos que ser fiéis. Fiéis até o fim. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, mesmo tendo pouca força, não devemos negar o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.